Oi, vidinhas! Cheguei para mais um Nota 10. Como está a disposição de vocês para começar mais um dia de revisão? Gente, eu confesso que depois da minha aprovação tem sido bem mais leve estudar. E é essa energia que eu quero passar para vocês aqui no canal. Positividade e foco no nosso objetivo. Inteligência, sumei 3 vezes na escola. Receba a inteligência. E para começar, quanto de English vocês estão dominando? Eu não falo português. Os cognatos e falsos cognatos estão na ponta da língua? Não. Vamos relembrar tudo isso a partir de agora com o nosso professor Luan Honório. E aí, galera do Nota 10, mais uma aula de língua inglesa. E se você é uma daquelas pessoas que acha que não precisa de gramática na prova de inglês no Enem, você tá do jeito que a concorrência gosta, viu? Precisa sim. A estrutura ela faz parte da compreensão textual. E hoje a gente vai reforçar todos os conhecimentos que já temos para ajudar numa melhor interpretação. Começando com a estrutura de frases em inglês, como que elas são organizadas. Eu trouxe aqui uma estrutura básica para a gente analisar. Numa afirmação, nós temos normalmente uma ordem semelhante ao que temos no português. Nós temos um sujeito, um verbo, um objeto, um complemento, nessa ordem se for afirmativa. Por exemplo, I am studying with teacher Luan. Eu tenho eu, sujeito, estou estudando a minha ação aí com o teacher Luan, tem aí complemento, objeto. My house is down the street. A minha casa é logo descendo a rua. Então eu tenho my house, sujeito, is, que é o verbo, down the street, complementando. Maria plays an important role at TCM. Maria desempenha um papel importante na TCM. Então, eu tenho Maria, sujeito, desempenha, o verbo, ação, an important role, aí, objetos, complementando, tenho um advérbio, né, também. Então, a estrutura é bem semelhante com a estrutura do português. Então, quando você for procurar as informações de um texto, pode seguir nessa linha lógica. Se tiver uma interrogação, a estrutura vai ser um pouco diferente, mas a gente vai vendo aí com o tempo. Para entender se uma ação aconteceu, acontece, vai acontecer, isso faz muita diferença, inclusive, nós precisamos ter uma noção de tempo verbal. E, para nossa sorte, os tempos verbais em inglês são bem fáceis de identificar. Você bate o olho e já sabe se a frase está no presente, passado ou futuro. Começando com o passado simples, que é usado para ações finalizadas, normalmente está ligado a uma ação que aconteceu em um prazo específico. Quando esse prazo não é mencionado ou quando não tem uma ideia de tempo, a gente usa outra forma. O passado simples ele é para uma ação em determinado momento. Os verbos eles são divididos em verbos regulares e irregulares. O que significa isso? Que alguns seguem um padrão e outros não, têm suas próprias regras. Os verbos regulares eles recebem ed ao final para indicar o passado. E a gente não precisa fazer uma conjugação para cada sujeito, não. O verbo, na sua forma com ed, já engloba todos os sujeitos no singular e no plural também. Exemplo, I watched TCM Nota 10 last Saturday. Eu assisti o TCM Nota 10 no último sábado. Veja que o verbo watch, assistir, ele está com ed no final, indicando que é uma ação que já passou. Last Saturday eu dei um marco aí de tempo. I saw the last episode of TCM Nota 10 on YouTube. Eu perdi o programa na TV, fui lá no YouTube. Só que veja que eu não tenho um verbo com ed, porque o verbo see, ver, ele é um verbo irregular. No passado ele tem a sua forma própria, que é saw. Exemplos de mais verbos regulares. O play, para falar no passado, eu joguei. I played. I studied, I loved, I wanted, I discovered, I worked. Então, esse ed indica que a ação já foi realizada, está no passado. Exemplos de verbos irregulares.
que dá um pouquinho de trabalho porque a gente precisa lembrar a forma específica dele. É o caso de see, saw, vejo, ver, vi. Read e read, muda só a pronúncia. Aí você vai ver o contexto para saber se aquela frase está no passado realmente. Write, que fica wrote, escrever, escrevi ou escrito. Speak, falar, fica spoke, eu falei, I spoke. Feel vira felt e go vira went. Esses aqui que eu separei são verbos que são bem comuns, a gente vê em textos. Então, cada um tem a sua forma própria. A gente se segura ali no ED para a maioria e torce que não tenha tantos irregulares. Vamos ver se isso funciona realmente para entender melhor um texto, essa questão de saber o tempo verbal. 200 years ago, 200 anos atrás. Vamos ver o que esse enunciado quer. O texto ele aborda relações interpessoais com o objetivo de problematizar o papel de gênero em casamentos modernos, apontar a relevância da educação formal na escolha do parceiro, comparar a expectativa de parceiros amorosos em épocas distintas, discutir o uso de aplicativos para proporcionar encontros e valorizar a importância da aparência física. Vamos dar uma analisada aqui rapidinho, só no início desse texto. Falando sobre a Jane Austen, que ela lived, passado, ela viveu em um mundo onde um homem solteiro, ele era muito disputado, né? As moças solteiras esperavam-se das moças solteiras que elas tivessem muitos atributos para que eles escolhessem a que fosse melhor na opinião deles. Então elas tinham que falar muitas línguas, tocar piano, mínimo, né? Em ambos os casos, existiam vantagens para os dois lados que eram negociados. Mas será que isso changed? E aí o change significa mudar, ED no passado, mudou. Então nós temos aqui uma boa dica com esses dois verbos aí, que é o lived, ela viveu nesse período, e temos o changed, que isso mudou, essa situação mudou. E aí nós temos lá para o final do texto, falando que existe uma expectativa ainda hoje, mas que ela está diferente, que a expectativa mudou em relação do que se espera de um parceiro. Vamos analisar agora as alternativas que temos aí que mais combinam. Então, por essa ideia de Jane Austen viveu esse período e colocou, inclusive, em suas obras com hoje as pessoas têm expectativas diferentes, uma alternativa aí que vai se encaixar melhor. Ela não problematizou o papel do casamento, ela não apontou a relevância da educação formal, porque a gente viu isso no passado, era comum, era exigido antigamente. Ela não discutiu aplicativos, porque ela está falando de um período também que não tinha aplicativos, e ela não valorizou a importância da aparência física. Ela fez um contraste, ela comparou o antes, o passado, com o atual. Então, letra C é a nossa resposta. Já o presente simples, ele fica mais fácil de identificação, porque ele não tem aquela questão tanto da irregularidade. Então, é o mesmo verbo para todo mundo. O presente simples ele vai descrever ações que são fatos, ações corriqueiras do dia a dia, ações que são do conhecimento geral. Os verbos eles vêm na sua forma base, independente do sujeito, tendo uma alteração apenas quando o sujeito é terceira pessoa, ele ou ela. A gente acrescenta um S no final, mas não muda tanto a estrutura. I live em Mossoró. Veja que não tem mudança no verbo. O verbo viver, live, ele continua em sua forma base. Tanto serve para mim como para você. I live em Mossoró, you live em Mossoró. Não houve mudança. Fernando works for TCM. Fernando trabalha para TCM. A única mudança que teve aí foi esse S que a gente acrescentou. I study, negativa, a gente usa o don't. E para perguntas começa com do. You study, she studies. Então a mudança que vai ter ela é bem sutil na terceira pessoa do singular. Mas o padrão, perceba aí que é bem simplificado. I play, you play, he plays, we play, they play. É uma coisa assim básica de se entender.
negativa, I don't. Uma dica, esse T aí, apóstrofo T, está sempre indicando negação, independente aí do que vem antes dele, pode ser um had, por exemplo, mas esse T vai indicar uma negação. Vamos usar agora esse conhecimento para entender uma questão que caiu lá em 2023, recente essa. Ao retratar a trajetória de refugiados, o poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar o quê? O risco de choque cultural, o impacto do ensino de história, a importância da luta ambiental, a existência de experiências plurais ou a necessidade de capacitação profissional. Vamos tentar identificar qual é o tempo verbal predominante. Eu tenho aqui, ó, things we carry. Veja que o carry, ele não recebeu ED. Então, ele está na sua forma base presente. Nós carregamos. We carry está bem repetido aí. Em todas as linhas ele fala we carry, nós carregamos, e acrescenta alguma coisa. Nós carregamos lágrimas nos olhos, nós carregamos soja, nós carregamos genocídio, nós carregamos a poeira de nossas famílias, nós carregamos ilhas, nós carregamos nossas mãos, nossos ossos. Então, é sempre indicando o presente, é algo que está ali de fato. Lembrando que o presente simples ele indica fato. Segue aí quando nós carregamos nossos antigos lares, nosso ontem, o nosso hoje. Nós somos órfãos, refugiados. Carregamos a nossa língua materna. Então, essa predominância do presente está indicando um fato em que essas pessoas carregam diariamente todas essas coisas. Vamos tentar encontrar uma alternativa que se encaixa? Falando sobre choque cultural, tem alguma indicação aí de conflito? Impacto do ensino de história, falava sobre esse ensino formal, importância de luta ambiental, existência de experiências plurais, necessidade de capacitação. Quando ele reforça essa parte de nós carregamos, e aí vai listando, vai elencando várias coisas que eles carregam, famílias, amigos, histórias. Ele está falando aí da existência de experiências plurais, existência, fato, presente simples. Então, por essa noção é que a gente consegue chegar a essa ideia aí de um fato só pelo presente simples. Falando agora sobre futuro, vamos olhar para frente, vamos focar ali no Enem. O futuro simples em inglês, como o nome já diz, ele é simples, fácil de identificar, assim como os outros modos também. Só que ele vai ter uma vantagem, um bônus, que ele tem uma palavrinha que a gente acrescenta e já coloca a frase toda no futuro. Você não precisa alterar nada de verbo. Olha que legal, você identificou essa palavrinha, já sabe que a frase está no futuro, acabou. O futuro simples, ele vai ser usado para decisões instantâneas, aquela decisão que você tomou na hora, que você não pensou muito. Também é usado para fazer promessas, como a Whitney Houston, que prometeu lá para o bodyguard dela, I will always love you, ela prometeu que ia sempre amar ele. E para algo que ainda não foi planejado. Ele é usado como auxiliar, então ele vai vir junto com o verbo principal. Não precisa mexer no verbo, como eu falei, porque o will já faz esse processo. Então, encontrou o will na frase, já sabe que está no futuro, está indicando algo que vai acontecer, uma decisão instantânea, uma promessa, algo que não foi pensado ou planejado. Exemplo, I will study for the exam. Eu vou estudar para o exame, eu estou prometendo. We will pass the Enem. Nós vamos passar no Enem. Também é uma ideia que eu não planejei, que eu estou falando agora, afirmando. Vamos passar no Enem. Então, o will ele vai trazer toda essa carga de futuro. Em português, a gente costuma traduzir o will com a finalização do verbo, para não precisar colocar outra palavra, o vamos ou vou, por exemplo. Então, estudar fica estudarei. I will study. Eu estudarei, nós estudaremos. Mas, numa linguagem mais cotidiana, pode ser eu vou estudar. A forma afirmativa,
coloca o will entre o sujeito e o verbo. Na forma negativa, will not, que pode ser abreviado como won't. E aí, para qualquer pessoa, qualquer sujeito, vale essa forma. E para perguntas, o will vai vir antes. E o que importa é encontrar isso no texto, né? Numa questão de Enem. Essa é de 2017. British government to recruit teens as next generation of spies. Em alguns momentos, esse to antes de um verbo pode indicar, sim, uma ação que está prestes a acontecer. Então, é meio que um futuro também. Esse texto aqui ele não era muito curtinho não, viu? Ele era um texto mais extenso, eu trouxe aqui ó, a continuação dele. Então, tomaria bastante tempo se eu fosse desavisado e não me atentasse ao que realmente importa. Ó, o enunciado também, 2017, bem contextualizado. Segundo informações vinculadas pela NBC News, já deixo a dica aqui, dá uma olhada na NBC News, na BBC News, nesses jornais aí de maior circulação, porque eles costumam retirar textos de lá também. A geração digital já tem o seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência. Foca aí, Agência Britânica de Inteligência e a nova geração. O governo britânico ele decidiu que ele vai enfrentar a guerra vigente, que ele vai abandonar a política de contratação, ele vai recrutar os jogadores do Xbox, ele vai implantar um esquema de capacitação, ou ele vai anunciar os nomes dos jovens. Olha aí que massa, a gente acabou de falar sobre futuro e eu tenho aí todas as palavras, todos os verbos iniciando as alternativas no futuro. Enfrentará, abandonará. Então, quando eu for fazer essa busca lá no meu texto, eu vou buscar também o will, a forma de futuro. Vamos ver qual é a forma de futuro que está atrelada a esses verbos aí. Busca que se tem o will aqui nessa primeira parte. Normalmente, já vou adiantar um assunto que a gente vai falar mais na frente, que é sobre como buscar informação no texto. A gente vai início e final. Então, eu tenho aqui uma contextualização a princípio e no segundo parágrafo eu tenho will be given a chance, será dado uma chance ao pessoal de 18 years old, na faixa aí dos 18 anos. Então eles vão ter uma chance na Britain's Secret Services, nos serviços secretos britânicos, futuro, terão essa chance. The move to recruit school leavers, então eles vão buscar pessoas que estão saindo da escola, estão indo para a universidade. Final, vamos buscar aí mais will, mais futuro. Eu vou encontrar aí nessa primeira parte que eles dizem que nós não estamos tão preparados para enfrentar os desafios da atualidade e que os jovens, talvez, por estarem crescendo nessa realidade, possam ser uma boa alternativa. E aí fala que o novo recrutamento will enable students, isso no último parágrafo, for qualification, então diz aí que vai permitir uma qualificação para os estudantes. Tem alguma alternativa que fala sobre isso, sobre qualificar? Exatamente, letra D, implantará um esquema de capacitação. Quando a gente encontra o futuro aqui no texto, a gente encontra a nossa resposta. Will enable students with qualification. E a gente tem aí as capacitações que serão, e temos o learning, tudo isso indicando futuro, que bate com os verbos no futuro aqui, principalmente com o da letra D, que é a nossa resposta. Então, pelo tempo verbal, eu consegui chegar na resposta correta. E o verbo be, que não pode faltar, está na ata do professor, né, de inglês falar sobre o verbo be. Muita gente reclama que vive estudando o verbo be, que não entende, mas o negócio é focar na função. Para que serve o verbo be? O verbo be ele tem duas traduções, ser ou estar. Pronto, é o que você precisa saber. Ele vai ter formas diferentes, porque ele é irregular, mas sempre pensando nisso. Para que eu vou usar o verbo be? Para dizer que eu sou, que eu estou alguma coisa, que eu estou bem, que eu estou mal, que eu sou professor, que eu sou brasileiro, tudo isso vai precisar do verbo be. As três formas são am, are e is para o presente, was e were para o passado. I am, I was, então nós temos formas específicas para cada sujeito.
You e o plural vão usar o are e o were. E a terceira pessoa do singular usa is. He is, she is. Tudo isso para dizer eu sou, eu estou, você é, ele está. Uma dica é usar o amareis. É só pensar o seguinte, eu não lembro as formas do verbo be, mas eu lembro que eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Amareis. Amareis e lembrareis do verbo be. Am, are, is. Guarda isso aí, fixa que você vai lembrar as três formas rapidinho. Amareis, am, are, is, três formas do verbo be. Vamos ver se tem verbo be aqui nesse texto. No man is an island, verbo be. Nenhum homem é uma ilha. Vamos ver o enunciado. Nesse poema, a expressão no man is an island ressalta medo da morte, ideia de conexão, ressalta um conceito de solidão, risco de devastação. Ou será que é uma necessidade de empatia? Vamos pensar. No man is an island. Tem uma negativa aí, né? Que é o no no início. Nenhum homem e o is, ser ou estar. Nenhum homem é uma ilha. E a gente tem na terceira linha, na terceira estrofe, every man is a piece of the continent. Todo homem é um pedaço de um continente. Só por isso aqui, a gente já consegue fazer uma interpretação do que o texto quer dizer. Vamos pensar nesse conceito aí, onde é que está uma ilha e onde é que está o continente? É um país que se localiza numa ilha, ele está junto ou ele está isolado? O país que está ali no continente, ele está mais conectado com os outros ou é mais separado? Então, por essa noção, usando aí essa interpretação, nenhum homem é uma ilha, todo homem é um pedaço do continente, a gente consegue chegar a uma alternativa. Medo da morte, conexão, solidão, risco de devastação ou necessidade de empatia. Se nenhum homem é uma ilha e todo mundo faz parte de um continente, estamos falando de together, de conexão. Essa é a ideia que esse texto enfatiza, que esse poema enfatiza. Uma ideia de que ninguém está sozinho, que todo mundo faz parte de um todo. Agora um desafio, pensar rápido. Você já pensou em responder uma questão do Enem em menos de um minuto? Será que é possível ainda mais uma questão em língua inglesa? Nós sabemos que a prova do Enem é uma prova também de administração de tempo, é um desafio. Então, para testar essa sua habilidade com os conhecimentos das nossas últimas aulas, quero que vocês analisem isso aqui. Esse é o texto, não é tão curtinho assim, mas bem interessante, questão de 2021, e o enunciado é esse. A crítica do livro de memórias de Michelle Obama, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aborda a história de relações humanas na cidade natal. Olha o contexto que eu tenho aí. Cidade natal da Michelle Obama. E eu já busco também todo o contexto, imaginando aí mais ou menos qual época ela nasceu, todo o contexto histórico americano. Nesse contexto, a palavra unthinkable, ela ressalta o quê? Que a ascensão social era improvável, que a mudança de nome era impensável, que a origem do indivíduo era irrelevante, que o trabalho feminino era inimaginável ou que o comportamento era irresponsável. E aí, vou dar uma dica para vocês. Para agilizar o nosso tempo, a gente vai ler as duas primeiras linhas do texto e as duas últimas, utilizando esses conceitos de tempo verbal, porque já que fala de uma época, de um livro de memórias, vai estar predominantemente no passado, para identificar o que a Michelle Obama ressaltou ao falar sobre algo que era unthinkable. Procura essa palavra aí, unthinkable. 5 segundos para encontrar a palavra. Não, brincadeira, dá para ler aí um pouquinho. Unthinkable, achei lá no final, última palavra do texto. Então, se está lá no final, só vou ler o final. Agilizar o meu tempo na prova. The very idea of a black woman as a first lady of the land, well, it would have been unthinkable. A ideia de uma mulher preta como primeira-dama, ela era unthinkable. E o que é unthinkable? Veja que a Michelle Obama, ela ascendeu como uma mulher preta, né? E é algo que era imaginável.
Então temos aqui a ascensão social improvável. Essas foram as questões de hoje, espero vocês na próxima aula. Olá, galera ligada no Nota 10. Na última aula eu desafiei vocês a responderem uma questão em menos de 1 minuto. E hoje a gente vai focar na nossa agilidade ao responder as questões de língua inglesa. Será possível mesmo responder uma prova com um texto grande ou com um texto mais lírico em um tempo hábil para conseguir finalizar a minha prova, fazer redação? O que a gente vai ver hoje, inclusive existem estratégias linguísticas comprovadas, científicas, que podem te ajudar a fazer uma interpretação muito mais rápida. E aí eu vou começar com mais um desafio. Descobrir o tema de um texto apenas olhando para ele 30 segundos. Não, vamos deixar mais difícil? Vamos fazer 20 segundos? Será que dá certo? Vamos lá, 20 segundos para descobrir o tema desse texto aqui que caiu no Enem. Analisa, verbal, não verbal. Tudo que tiver disponível. Passou o tempo já, né? Bom, rapidinho de cara, eu já vejo que tem pessoas todas vestidas iguais. Todas elas agindo também muito semelhante, a aparência, o cabelo, é tudo muito parecido. Esse olhar, menos de 20 segundos, eu já disse tudo que está acontecendo nessa cena. E aí se a gente vai para o verbal, claro, precisa ir para o verbal, a gente vai ver que ele está dizendo, ó, you love working here. Você vai amar, né, o will aí do futuro que a gente estudou. Você vai amar trabalhar aqui. Nobody treats you any differently. Ninguém te trata diferente. Just because of your age, race or gender. Ninguém vai ligar para a sua idade, ninguém vai ligar para a cor da sua pele, ninguém vai ligar para o seu gênero. E aí é muito fácil, né, num ambiente como esse, ninguém olhar para isso, já que está todo mundo o mesmo padrão. Então, de cara, acertou quem respondeu aí, que é sobre falta de diversidade no ambiente de trabalho. Olha como é fácil quando a gente se concentra em identificar mensagens. Observei rapidinho e já fui identificar o sentido. Acertaria essa questão, né? Só por esse contexto. Hoje a gente vai falar sobre estratégias de leituras que podem auxiliar na sua leitura, para que fique mais rápida e mais assertiva, claro, porque não adianta ler tudo muito rápido e não entender nada. É saber onde buscar e o que buscar. Basicamente, um enunciado ele vai trazer um propósito comunicativo, ele quer que você identifique uma informação. E aí, sabendo onde procurar, sabendo como e o que, você está de boa, garantido aí na questão. Começando com a estratégia Skinny, que é uma das estratégias que a gente mais usa em língua portuguesa. Ninguém tem paciência para estar lendo tudo. A gente lê o que precisa. Mas se você chega, por exemplo, num local e tem uma lista imensa de informações, você só precisa saber um horário, você não vai ler tudo para saber aquele horário. Você vai buscar números, passa o olho bem rápido, encontrei um número, é a informação que eu quero, acabou. Quando você está buscando um contato na sua agenda, você não lê um por um os contatos, o nome João, Maria, José. Não, você passa o olho rápido até chegar na letra e depois no contato que você está procurando. Isso se chama scanning, quando a gente faz com os olhos o que a máquina faz quando está escaneando um documento, passando aquela luzinha parte por parte. Então, a gente faz o scanning sempre da forma natural de leitura, da esquerda para a direita e sempre de cima para baixo. Você vai sempre, ao fazer essa estratégia, buscar uma coisa de cada vez, porque se você busca muitas palavras, você acaba se perdendo no meio do texto. Então, o enunciado te deu 3 palavras para buscar. Você vai buscar uma, encontrou, busca outra, encontrou, busca outra. Porque se procura tudo ao mesmo tempo, pode acabar demorando mais. Claro que é importante saber o que você está procurando. O que o enunciado quer de você. Ele quer uma data, ele quer uma informação geral ou específica. E buscar sempre, como eu falei, da maneira natural. Não ir ficar perdido no texto. Sempre, primeiro parágrafo, segundo, se der tempo. Se for um texto muito longo, primeiro e último, mas de uma forma natural. Vamos ver se funciona.
A Teen's View of Social Media, 2022, essa aí. Texto que não é muito curtinho. E temos uma questão bem típica de scanning. É aquela questão que te diz exatamente o que você tem que procurar, te dá a palavra específica. Ela não quer saber a mensagem, a ideia geral, ela quer saber uma coisa isolada. O termo downsides introduz a ideia de que o Instagram é responsável por oferecer recursos de fotografia, sabemos que ele é, divulgar problemas dos usuários, divulgam, né, às vezes, estimular a aceitação, não sei, provocar ansiedade nos adolescentes, será? Aproximar pessoas ao redor do mundo, faz isso sim, qualquer rede social, né? Mas o que a gente quer saber é o que está atrelado a essa expressão aí, downsides. Logo, eu não vou ler esse texto inteiro aqui, como algumas pessoas fazem, vai primeiro ler o texto, para depois procurar o que precisa e tentar entender. Não, no caso de uma questão de scanning, que já te diz a palavra, procura a palavra. E aí eu passo o olho rapidinho e vou encontrar downsides no início do segundo parágrafo. It has some downsides. Pronto, primeiro parágrafo, ó, já não perco tempo com ele, porque a minha palavra está aqui no segundo. Quais são os downsides? Down a gente sabe que é, né, para baixo. Então, temos aí o side, que é lado, são lados negativos. Make people feel insecure. Faz as pessoas se sentirem, ó o cognato aí, inseguras. Or down, se sentirem para baixo, about themselves, sobre elas mesmas. Porque elas mostram padrões de vida que às vezes não são reais, as pessoas querem se comparar, né? Então, esse é um downside. E mais para o final a gente encontra também anxiety, que é a ansiedade, depression. Então, buscando aí onde estava o downside, eu tenho essas informações: depressão, ansiedade, insegurança. Tem alguma alternativa que vocês viram lá que traz essa ideia para a gente associar ao que estava próximo ao texto downside? Recurso, divulgação, estimulação, ansiedade, aproximar. Temos aí uma palavra que estava bem próximo do downside, que é ansiedade. E é o que vai dar a nossa resposta aí da letra D. Já o skimming é a estratégia mais comum em provas como o Enem. Enquanto o scanning é mais comum no nosso dia a dia, o skimming é mais comum nesse tipo de prova de interpretação. É uma estratégia cujo objetivo é entender o sentido, a mensagem, e não uma coisa isolada como o scanning. O skimming ele tem algumas dicas que você pode seguir, que vai fazer essa interpretação bem mais rápida. Primeiro, analisar título. O título do texto ele é meio que um resumo do que vai ser falado ali. Ele já te apresenta a mensagem. Ler início e final de texto. Isso aí vai ter uma lógica que a gente vê lá na aula de produção textual. Quando eu vou fazer um texto, eu preciso, já na introdução, já no primeiro parágrafo, detalhar, dizer, na verdade apresentar, não detalhar, mas apresentar qual é o meu tópico. E quando eu vou concluir a minha mensagem, a minha ideia, o meu conjunto aí de texto, eu também retomo esse mesmo tópico para fazer uma finalização ou para sugerir alguma coisa, dependendo do tipo textual. Então eu vou analisar o título, olhar introdução e conclusão, que é onde com certeza o assunto vai estar descrito, e vou fazer essa minha análise. Se eu tenho um texto com muitos parágrafos, eu consigo ler introdução e conclusão. Se é um texto mais curtinho, eu consigo ler as primeiras e as últimas linhas para dar essa ideia de introdução e conclusão também. Olha o tamanho desse texto, né? Ó, tenho tempo para responder lá no Enem 2021. Mas o importante é saber usar as estratégias. Como eu falei, a gente vai se basear mais no início e no final do texto para encontrar a nossa mensagem, porque é onde o autor apresenta e depois conclui. Então eu separei aqui apenas as primeiras e as últimas linhas. O texto, que aborda questões referentes ao tema do culto à celebridade, tem o objetivo de: letra A, destacar os méritos das celebridades, criticar o consumismo das celebridades, ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs, culpar celebridades pela obsessão dos fãs ou valorizar o marketing pessoal das celebridades.
Então eu tenho que encontrar alguma dessas informações lá. Vamos ler início e final rapidinho para tentar associar. No início, retoma a ideia que já foi falada no enunciado, a questão da obsessão, obsessed, com as celebridades. Que elas replaced, elas tiraram o lugar do que se tinha antigamente do hero, do herói. Hoje os heróis são as celebridades, mas que não são muitas vezes cultuadas pelo talento. E aí no finalzinho, nas últimas linhas, nós temos aí falando sobre blame, que a culpa na verdade não é das celebridades em si, mas da society. E que se existe esse culto é porque tem uma demanda, e que nós perdemos a habilidade de think, palavra repetida, think for ourselves. A gente não pensa mais às vezes por nós mesmos, e fica mais fácil, think, repetiu, pensar, pegar um pensamento pronto, pensar o que nos dizem. Então temos lá no início o culto à celebridade e mais no final que as pessoas estão perdendo a capacidade de pensar por si próprios, estão recebendo informações já prontas e não têm uma ideia crítica. Tem alguma alternativa que você se arriscaria a associar? Vimos que a palavra pensar, o verbo pensar, ele foi repetido algumas vezes, né? Não tem mais habilidade de pensar, precisa pensar, vamos repensar, a sociedade precisa pensar. Está falando aí da necessidade de reflexão por parte dos fãs, né? Se ele diz que a sociedade é culpada por endeusar as celebridades, é a própria sociedade que precisa fazer essa reflexão. Então, analisando início e final do texto, fazendo a junção, eu tenho aí a resposta letra C, essa necessidade. Então, a dica do skimming é: leia o início e final e você consegue achar todas as informações, precisando sempre analisar o enunciado. Temos aqui o background knowledge, traduzido como conhecimento prévio ou conhecimento de contexto. O background knowledge diz respeito àquilo que você já sabe sobre o assunto. Faz toda a diferença quando você se depara com um texto sobre algo que você já leu, já viu, já ouviu. Isso vai te dar um impulso e uma agilidade muito maior, que é o nosso objetivo, é uma questão que tem tempo, que tem muitas questões. Então, background knowledge é a sua capacidade de associar, de abrir lá os frames, as suas caixinhas aí no cérebro de assuntos e fazer uma associação rápida. E como que eu aumento o meu conhecimento prévio se eu não sei quais assuntos vão cair, quais temas vão estar nos textos? Realmente não tem como saber temas específicos, mas a gente pode ampliar o nosso conhecimento, a gente pode ter aí uma gama variada de assuntos, de repertórios que vão, consequentemente, nos ajudar na interpretação. Então, eu aumento esse repertório lendo textos diferentes, de gêneros diferentes, inclusive, porque quando você varia o tipo de texto, quando você estuda os gêneros, você sabe qual é o objetivo de cada um deles e o que procurar em cada um deles também. Assistir, ouvir, conversar, tudo isso vai aumentando o seu repertório. Inclusive, você pode colocar aí, tirar momentos do seu dia para assistir vídeos curtos sobre assuntos diferentes. Um dia eu vou ver vídeos sobre notícias, outro dia eu vou ver vídeos sobre cultura, que é um tema muito recorrente nas questões de língua inglesa. Cultura, questões raciais, questões de gênero são aí top 3 nas questões de língua inglesa. Está atualizado, então eu vou ler também fontes seguras de informações, principalmente daquilo que tem um impacto mais global, porque tem vários registros de questões do Enem que abordaram textos que foram de fontes da Inglaterra, por exemplo, a BBC está sempre presente, o CNN. Então, quando você tem conhecimento do que está acontecendo no mundo, tem muita chance de se deparar com uma notícia que você já leu. E como funciona isso num texto? Eu tenho aqui um poema. Poema é um desafio para muitas pessoas porque ele vai um pouquinho além da objetividade, mas eu vou mostrar para vocês que é possível sim usar o que você já sabe para responder. Esse aqui, inclusive, vamos tentar selecionar aí
umas duas alternativas possíveis sem ler o texto, só pelo nosso conhecimento prévio, pelo que a gente já sabe do assunto? Ó, nesse poema, o eu lírico evidencia um sentimento de... Pelas próprias alternativas, a gente já sabe que está falando sobre comunicação. Então, é o contentamento com a interação virtual, o zelo com o envio de mensagens, a preocupação com a composição de textos, mágoa com o comportamento de alguém ou insatisfação com a forma de comunicação. Essa letra D já destoou um pouquinho, né? Porque é a única que não enfoca em comunicação. Então, a gente já pode deixar ela aí meio que de fora. Agora, vamos usar o nosso conhecimento sobre comunicação nos dias de hoje. Vocês acham que as pessoas estão contentes com a interação de hoje, com a forma de comunicação? Vocês acham que existe um zelo no envio de mensagens? As pessoas hoje elas têm cuidado no que vão falar para as outras quando mandam uma mensagem de texto, por exemplo? Existe esse cuidado, essa preocupação? Elas se preocupam com a composição? Você, inclusive, se preocupa em escrever tudo certinho quando está mandando aquela mensagem instantânea rápida? Você está insatisfeito com uma forma de comunicação? Ou será que alguém está insatisfeito? Existe uma demanda reclamando hoje da forma como a comunicação acontece, essa comunicação instantânea? Então, só pelo que a gente analisou do nosso conhecimento, já deixa a letra D de fora, que não está falando de comunicação. A preocupação com a composição, a gente sabe que não existe também. Então, já eliminamos, porque as pessoas não têm tanto cuidado, elas escrevem rápido, o objetivo é se comunicar rápido. Então, abrevia, não se preocupa com concordância gramatical. Então, letra C já está de fora. E aí eu já incluo no pacote letra B também. Né? Esse zelo com envio de mensagens está aí batendo com a letra C. Se a letra C está fora, a letra B também. E eu tenho duas questões opostas, duas alternativas opostas, que é a letra A, um contentamento, e a letra E, uma insatisfação. Então, olha, só com o nosso conhecimento do assunto, comunicação atual, já ficamos apenas entre duas. Ou é uma ou é outra, ou o pessoal está contente ou a pessoa lá está insatisfeita. E aí, seguindo a deixa lá do Skimming, vamos ver o final desse poema. Ele termina dizendo o seguinte: Nothing my thumbs press will ever be heard. Nada que os meus thumbs, isso aqui são thumbs, os meus dedões pressionam, serão, will, que a gente já estudou, ouvidos. Ou seja, nada do que eu digo vai ser ouvido. Então, essa pessoa está contente com essa forma de comunicação ou ela está insatisfeita? E aí? Acertou quem falou que o eu lírico está insatisfeito. Ele não está contente com essa forma de comunicação, onde as pessoas falam, mas não dizem muita coisa. Spanglish, seguindo aí para mais um background knowledge. Esse contexto é interessante, porque quando essa questão caiu em 2023, muita gente ficou confusa. Ué, eu estou na prova de inglês ou estou na prova de espanhol? Na verdade, eu tenho uma alternância aí. E saber o contexto em que ela está incluída faz toda a diferença. Nesse poema de Tato Lavieira, o lírico destaca uma convergência, uma característica histórico-cultural, uma tendência, uma discriminação ou uma censura. Só analisando, aqui eu tenho duas línguas sendo mencionadas, inclusive algumas partes, alguns vocábulos estão em espanhol, né? Não vou me arriscar a falar, mas se vocês olharem aí, vão identificar que estão algumas coisas em espanhol. E na segunda linha nós temos bicultural, bicultural. Então eu tenho duas culturas aí envolvidas, as culturas as que a gente chama de anglófonas, que vêm de língua inglesa, e as culturas dos hispanohablantes, que são países que falam espanhol. Tem alguma alternativa que já te levaria direto para uma resposta assim confirmada? Eu tenho duas culturas, bicultural, English and Spanish. E aí a gente já elimina censura, não tem muito a ver, discriminação também não foi abordado. Nós temos aí uma convergência linguístico-cultural. Por essa análise aí, pelo nosso contexto, que a gente sabe de línguas, a gente já conseguiria chegar a essa convergência. Eu tenho duas línguas convergindo ali.
Para finalizar, a estratégia predicting, ela vai fazer previsões conscientes, isso é importante, são previsões conscientes, não é que você vai olhar o texto e vai chutar qualquer coisa, não. Você vai prever o que vai ser falado naquele texto com base nos elementos não verbais, com base na fonte do texto, com base em palavras repetidas. É você olhar e pensar, o texto vai falar sobre isso. E qual que é o diferencial de fazer esse exercício assim que você olha para um texto? É que você ativa no seu cérebro tudo que você já conhece, o background knowledge. Então o predicting, ele conversa com o background knowledge. Se eu vejo que o texto, eu penso, imagino que o texto vai falar sobre questões culturais de países latinos e países anglófonos, eu já busco na minha memória tudo que eu sei sobre aquilo e já tenho uma interpretação mais clara daquele texto. Por exemplo, vamos analisar o não verbal aqui. Tem uma imagem de uma mulher e as pesquisas elas foram posicionadas não aleatoriamente em cima da boca dela. Isso já diz muita coisa. E aí, se você para olhar o que está escrito, temos women, que são mulheres, shouldn't, não deveriam. E temos aí have rights, ter direitos, vote, votar, work, box, não deveriam lutar box. Então eu tenho uma mensagem muito clara já na parte aí visual, onde as pesquisas ficaram cobrindo a boca dela. Esses recursos visuais, verbais, eles trazem aí uma reflexão sobre a necessidade de criticar o tipo do tratamento dado à mulher, rever o desempenho da mulher no trabalho, questionar sobre a sobrecarga, analisar as pesquisas acerca dos direitos ou censurar a mulher. Temos aí uma campanha e só observando, pensando, a gente já sabe que está falando sobre alguma questão de censura ou alguma questão de definir o que a mulher pode ou não pode fazer. Então, só por isso a gente já fica aí entre duas alternativas, que é a letra A, criticar o tratamento dado à mulher, e a letra E, que fala sobre a censura. Mas se a gente parar, censura por uso de determinadas palavras, não vai caber muito ali. Então, a gente chega à alternativa que é criticar o tratamento dado à mulher, né? Ficar questionando o que a mulher pode e o que a mulher não pode fazer. Então, de cara, a gente já tem esse contexto ali só na imagem. E essa daqui, que é 2023, foi uma questão bem interessante, onde a gente precisa também fazer essa previsão, mas a previsão consciente, com base no que eu tenho aí disponível nessa imagem. Food for thought é uma expressão que é muito usada em língua inglesa para dizer que eu vou te dar algo para pensar. I'm gonna give you food for thought. Vou te dar algo para você refletir. E aí o food, ele tá aí também porque nessa imagem a gente vê bastante comida desperdiçada. Veja que aí tem muitas frutas jogadas. Só por isso já temos uma previsão do que vai ser falado na parte escrita. Eu tenho food, aí a palavra, tenho comida jogada, talvez em um aterro, e tenho um texto que vai me guiar para confirmar, porque eu já sei sobre o que ele vai falar apenas observando a imagem. Esse cartaz de campanha sugere que os lixões precisam de ampliação, o desperdício degrada o ambiente, os mercados doam alimentos, já elimina, porque ali não teve nada doado, desnutrição compromete o raciocínio, não falou, senão a imagem seria outra, seria representando a desnutrição, as residências carecem de refrigeração, também já sabemos que no dia de hoje não é uma realidade. Então, ficamos aí sobre ampliação e sobre o desperdício. E aí, se a gente vai analisar melhor a imagem, sabemos que desperdício vai se encaixar melhor nessa questão, letra B. Bom, essas são as questões de hoje. Vejo vocês na próxima aula. Vidas, na hora de construir a redação, vocês também ficam com aquela dúvida de quantos parágrafos escrever? Não! 3, 4, escrever menos na introdução, escrever mais no desenvolvimento? Calma que a professora Marcela Mello vai nos ajudar a desvendar esses mistérios. Olá, pessoal! Aqui no programa Nota 10 você vai garantir a sua nota 1000 na redação. Eu sou a professora Marcela Mello,
uma professora de Fortaleza que veio parar nessas terras maravilhosas de Mossoró. Trabalho com redação já há 30 anos. Sou corretora de concurso público, mas tenho um curso de redação só para Enem. Então, com a minha expertise, você vai conseguir alavancar uma excelente nota. Tá certo, pessoal? Vamos lá? Primeiro eu vou começar com os aspectos básicos da redação. Eu vou fazer comentários que não são tão básicos assim. Então, pega a sua caneta, anota, tira foto dos slides e vamos para a nossa redação Nota 1000 de 2024. Vamos lá, pessoal. Primeiro quadro. Quais são os aspectos que você vai ter que saber para poder conseguir tirar a maior nota possível? Marcela, ainda está em cima, já está em cima da prova. Tem como eu tirar acima de 900? Sim, com certeza tem, pessoal. Porque o Enem, ele cobra uma estrutura que dá para você fazer sempre a mesma estrutura, embora os argumentos sejam diferentes. Então, vou dar umas dicas de tema, de argumentação, para você estudar, colocar no seu desenvolvimento. A introdução, você vai seguir um passo a passo. A conclusão, você vai seguir um passo a passo. E você vai conseguir tirar a nota acima de 900. O que vai determinar a sua nota vai ser o seu conhecimento na língua portuguesa. Quando você comete muitos erros na língua portuguesa, o corretor percebe que acaba ficando falho algumas outras competências. Por exemplo, a competência mais subjetiva, que é a da argumentação, a competência 3. Então, muitas vezes, ele se sente no direito, sim, de tirar pontuação na argumentação, porque a sua fluidez no português não está tão grande. Então, você vai ter que colocar um passo a passo, usar sempre os mesmos verbos, os mesmos substantivos, os mesmos advérbios, para que você tenha em mente uma estrutura frasal que não saia tanto daquilo, para que você não corra o erro de errar. Não cometa o equívoco de errar na gramática ou na escrita, em regência, em elementos coesivos. Os elementos coesivos são os termos que unem as orações e os termos no início do parágrafo. Então, você já pode ir com a tabelinha decorada até para não repetir os elementos coesivos. Então, se você fizer uma estrutura pré-pronta, apenas a estrutura, você consegue sim tirar acima de 900, porque você não vai se aventurar muito fazendo coisas diferentes, correndo o risco de errar verbos que você nunca erra, regência que você nunca erra. Digamos que dentro de um texto dissertativo, a gente vai usar em média uns 50 verbos de modo geral. Então, não ultrapassa esse quadro de quantidade de verbos, de quantidade de substantivos ou advérbios. Então, mesmo sem treinar tanto, você consegue sim tirar uma nota acima de 900. Vamos lá, pessoal. Estrutura das competências. Eu vou dizer o que cada competência representa, o que vai ser corrigido ali, que é para você caprichar. Por exemplo, a competência 1, ela trata da norma culta da língua portuguesa. No português, pessoal, você tem que ser muito bom em regência. Por exemplo, você usa o verbo ocasionar, ocasiona. Ocasiona em algo ou ocasiona algo? Ocasiona isso ou ocasiona nisso? Então, são verbos que você precisa saber se a regência pede preposição ou não. Então, o seu português tem que estar afiado. Eles sabem corrigir crase perfeitamente. Então, nem pensar em errar crase. Por exemplo, com certeza você vai usar o termo devido a. Se vier antes de uma palavra feminina, o a estiver no singular e a palavra feminina no singular, então vai ter crase. Se a palavra seguinte estiver no plural, não vai ter crase. Devido a questões econômicas. Então, o a está no singular e questões econômicas no plural, não vai ter crase. Então, você tem que saber a regência e o uso das crases daquelas palavras que com certeza você vai usar, relacionado a, devido a, ocasiona isso ou em isso. Você vai falar com um nível um pouco mais alto, culmina, quer dizer, resulta. Culmina em algo, tem que ter o em, o no ou na, certo? Então, você tem que estar afiadíssimo no português,
porque se você errar muito português, vai abrir brecha para o corretor tirar ponto em outras competências. A segunda competência, pessoal, ela tem 2 aspectos, tá? É a contextualização dos seus repertórios. Você tem que ter um repertório muito bem escrito. O que é repertório? É a referenciação que vai respaldar ou que vai provar que aquilo que você está dizendo é verídico, é verdadeiro. Essas provas, pessoal, elas são informações objetivas. Por exemplo, um dado de pesquisa, por exemplo, uma referenciação histórica, uma frase de alguma autoridade, de algum filósofo, algum sociólogo. Então, essas autoridades, esses nomes próprios, dados do IBGE, são repertórios que referenciam, que provam ou respaldam a sua argumentação. O que vai ser corrigido? Um repertório desse tem que ser verídico, tem que ser produtivo, tem que estar dentro do seu tema, pelo menos um. Então, não adianta você copiar, decorar de casa só repertório, que seja repertório como se fosse muito genérico, tá? Que não esteja dentro do tema. Então, pelo menos um tem que estar dentro da área do tema. Não se assuste, da área. Se seu tema é meio ambiente, tem que estar na área de meio ambiente. Se for sobre educação, tem que estar na área de educação. Então, é interessante você memorizar em casa um repertório produtivo de cada área. Tecnologia, educação, meio ambiente, política, economia, mulheres, índios. Índio já caiu, mulher já caiu, mas idosos, negros. Então, você é comunidade LGBT. Você memoriza um repertório em cada área e faz a contextualização que eu vou já mostrar como fazer. A sua argumentação, eu acho que é o que vai dar o seu 1000 de fato, é onde o corretor vai provar se você sabe escrever bem ou não. Não dá para enrolar muito, mas eu tenho uma estratégia que vai facilitar muito a sua vida. Vou já explicar como. Então, a sua argumentação dá para ser algo pensado e treinado antes. E as políticas de intervenção que tem... Eu sugiro que você faça 2, tá? Mas só vai ser corrigido uma política. Essa política nada mais é do que a solução do problema. É um nome chique que a banca Sebrasp, do INEP, dá para a solução. Política de intervenção. Então, você vai ter que ter um agente, um dos agentes tem que ser político, um agente público, governo federal, o poder executivo, o poder legislativo, Ministério Público, Ministério da Educação. Então, um agente tem que ser político, aí você vai dizer o que o agente tem que fazer. Eu sugiro que você faça uma ação muito boa, porque é o carro-chefe da política. Você não pode colocar uma ação bem curtinha, como só conscientização, e não diz sobre o que a população precisa ser conscientizada. Então, coloque uma ação mais completa possível, coloque um meio dá para você memorizar, como por meio de recursos públicos, por meio de votação no Congresso Nacional, vírgula, feita por deputados federais e senadores. Então, aí você já conseguiu colocar o detalhamento, o meio e o detalhamento. Então, tem que ter o agente, a ação, o meio, o detalhamento e a finalidade, a fim de que aquele problema seja sanado. A norma culta, pessoal, ela trata da grafia, da gramática e da translineação. Não passe o hífen da translineação, que é a separação silábica no final da linha, não passe da linha. Se não couber ao lado, coloque embaixo. Em hipótese nenhuma pode ficar em cima da sílaba, porque vai confundir com acento, tá? E embaixo fica parecendo um underline, mas é permitido desde a década de 1970. Então, pode confiar que eu faço o Enem, eu sempre faço isso. Gramática, o foco é regência, pessoal, que vocês erram mais, crase. E a grafia, por exemplo, órgão, tem 2 acentos, né? Muita gente não bota o acento agudo do O, pensando que já tem o tio no final, então não precisa do acento agudo no O. Então, basta você cometer um erro que você já pode perder 40 pontos na competência 1. Por isso que tanta gente não tira 1000, fica com 960. A argumentação, pessoal, você vai colocar uma causa do problema, você vai colocar consequências no final, eu aconselho você colocar sempre 2. Uma coisa ruim que leva a outra coisa pior. Por exemplo, o que promove a falta de valorização do grupo tal
e, por conseguinte, o afetamento da dignidade da pessoa humana. Então, você coloca duas consequências, fica ótimo. Você vai colocar apostos, vai colocar orações explicativas, tá? Por exemplo, uma faixa etária, um lugar onde aquilo ocorre, principalmente nas periferias, essencialmente a crianças e adolescentes. Então, quanto mais explicaçõezinhas você der entre vírgula, mais vai enriquecer a sua argumentação, tá certo, pessoal? Levando em conta que a metade do seu parágrafo é o seu repertório que você colocou no início e o seu argumento principal. Então, você fica com pouca coisa para finalizar o parágrafo. Vamos falar da contextualização. Você tem que trazer um aspecto de dentro do seu repertório para a frase seguinte. Por exemplo, você colocou a frase de um autor e na outra frase você coloca, de acordo com a lógica do autor, ou então no final da frase você diz, diferentemente do que preconizou fulano de tal. Então, você tem que trazer um aspecto do repertório para dentro da frase seguinte, porque senão você não fez a contextualização. Vou falar para você o que dá nota 1000. O que dá nota 1000 é o corretor perceber que você não fez nada decorado e que você tem fluidez para escrever sua redação. O que seria essa fluidez? Seria habilidade. O corretor ele vai ter que perceber a habilidade sua em alguma parte. Ou nos repertórios, ou na forma que você coloca o argumento, ou no português com estruturas gramaticais diferentes. Por exemplo, essa semana eu corrigi uma redação que tinha 4 vezes o qual. O qual não sei o que, o qual não, e haja o qual. Não, você tem que variar os elementos coesivos. Em vez de colocar o que promove, várias vezes o que, não. Você pode botar gerúndio, que é até um tabu entre os alunos, colocar gerúndio, achando que vai cometer gerundismo. Naturalmente, eu posso dizer com toda certeza que você pode colocar um gerúndio em cada parágrafo, tá, pessoal? Então, você tem que variar as estruturas gramaticais. Em vez de colocar o que promove entre as frases, você coloca promovendo, formando, em vez de dizer o que forma. Então, essa diversificação nas estruturas gramaticais é o que vai provar para o corretor que você sabe escrever. Outra coisa, pessoal, muito controversa, é você querer fazer a sua redação no nível vocabular muito alto. Por quê? Porque será que o seu texto é todo no nível alto? Se você coloca estruturas gramaticais muito simples, aí de repente tem umas palavras bonitas lá, que nem o corretor de direito sabe o que significa, então ele vai perceber que você memorizou e que você usou inadequadamente. Porque o problema da palavra, pessoal, não é a palavra em si, mas sim de que forma você usa, tá? Por exemplo, essa semana eu estava ensinando para os alunos o termo em detrimento, que o povo acha bonito. Em detrimento de, quer dizer, em prejuízo de algo. Então, alguma coisa ocorre em prejuízo de outra. Mas quem não sabe usar, acaba usando inadequadamente. Por exemplo, você diz que a população recebe isso do governo em detrimento do problema dela em relação... Misturou muito. Você não soube usar o termo em detrimento. Você só pode usar em detrimento quando tiver duas classificações gramaticais iguais. Então, o governo... os banqueiros angariam muitos lucros no setor bancário em detrimento das contas, das finanças da população, das economias da população. Então, aqui você usou banqueiros e depois população. Aí cabe em detrimento, porque são duas naturezas iguais. Então, para você usar uma coisa ocorre em detrimento de outra, tem que ser dois problemas. Ou então, uma situação com outra situação, um agente com outro agente. Você não pode misturar um agente com uma situação, senão não cabe em detrimento. Então, o maior problema de você querer falar bonito sem estar treinado é você usar o termo inadequadamente. Então, procure substantivos, pessoal, com nível mais alto
que você consegue aumentar o seu nível vocabular. Por exemplo, você preferiria usar casa, domicílio ou logradouro? Ou sítio? Sítio não quer dizer o sítio da vovó lá no interior, não. Sítio também tem sentido de lugar, inclusive bastante usado no mundo virtual, a palavra sítio, tá? Então, você percebe que logradouro é um nível muito alto, domicílio seria um nível intermediário e casa seria um termo mais simples. A dica que eu dou, pessoal, é em relação à sua letra. Se você tem uma letra muito pequena, quase minúscula, ou então você tem a letra, pelo menos uma ou duas letras suas são um pouco ilegíveis, que faz com que o corretor não saiba direito, não entenda direito aquela palavra, então, pessoal, eu não aconselho você colocar palavras com nível muito alto, porque o corretor vai ter que se esforçar para entender o que você está dizendo. E quando a gente está corrigindo, mesmo você colocando uma letra feia ou esgarranchada porque está nas pressas, muitas vezes a gente consegue descobrir a palavra, é um processo neural bem rápido, a gente nem tem consciência de que a gente está fazendo esforço para entender aquela palavra. O corretor entende naturalmente pelo que vem antes e o que vem depois. Se você coloca palavras no nível muito alto, que nem o corretor sabe direito que palavra é aquela, então ele vai ficar uma briga entre ele tentar entender sua letra e tentar entender a palavra, com certeza ele vai lhe prejudicar. Então, você não tem o hábito de usar palavras com nível muito alto, não use. Vá pela sua intuição, que ela sempre está correta. Já você que tem um nível muito alto, talvez seja interessante você baixar um pouco o nível. Eu vi apenas uma redação nota 1000, que ela tinha um nível vocabular muito alto e ficou um pouco chato de ler a redação. Ela tirou 1000 porque realmente os corretores reconheceram que era uma redação que não tinha erro, estavam no nível alto, mas com certeza foi cansativo ler aquela redação. Que era tanta palavra bonita, tanta palavra chique e rebuscada, que parecia que o autor estava querendo tirar a atenção da argumentação para o nível vocabular dele, não é a intenção. Sempre a argumentação é mais importante do que qualquer firula que você coloque dentro da sua redação. Então, coloque as palavras às quais você está acostumado a usar. Vamos comentar aqui rapidinho. Elementos coesivos interfrasais são os que você erra mais. Vou dar uma dica bem rápida aqui. O onde você vai usar para lugar físico. Tá falando Brasil? Não bote em que não. Em seguida, não é em que, não tenha medo não. É onde mesmo. Porque Brasil é um lugar, tá? Pode usar o onde normalmente. O onde, pessoal, ele também é usado atualmente para um lugar virtual. Mas eu aconselho você não usar só para lugar físico. Eu não sei até onde os corretores, de modo geral, têm conhecimento sobre isso. Então, não vamos arriscar. Vamos usar o onde para lugares físicos. Não adianta você estar em que, bote onde, sem medo de ser feliz. O que, pessoal, é para qualquer palavra que não seja lugar. Por exemplo, você está falando do Estado, que promove. Então, o que ele se refere sempre ao último termo que você usou, e não ao primeiro que está na frase. Então, se a palavra Estado veio por último, o que vai se referir a Estado, que foi a última palavra. Marcela, para eu não repetir tanto o que, eu vou usar qual palavra? Você vai usar o qual ou a qual. Não é no qual nem na qual, é o qual ou a qual. É o substituto de que, tá certo? Agora, se for um lugar virtual, como num livro, você diz que aquela situação ocorreu no livro tal. Você não vai botar onde, porque o livro não é um lugar físico. Você vai usar no qual, porque é um lugar que não é um lugar físico. Aí sim tem o em, é no qual. Tá, pessoal? Se não tiver no livro, se tiver só o livro, aí você diz, o qual narra o livro, escrito por Ana, o qual narra. Então, você vai usar que para substituir o qual, a qual, para substituir o que e não ficar tanto o que dentro do seu texto. O quando é para usar para tempo, pessoal. Não tenha medo de usar o quando.
Sempre que for um tempo é quando. Por exemplo, a Grécia Antiga, quando você vai dar prioridade ao tempo, que é o que veio por último, o antigo. Então, é quando e não onde, tá bem, pessoal? Outra coisa é que toda vida que você estiver falando da forma ou da maneira como aquilo ocorre, o elemento coesivo que vai ser usado é o como. Memorize o como para a forma ou maneira. E o gerúndio pode ser usado, não aconselho você usar na mesma frase, gerúndio 2 vezes não. E você pode usar um coringa, que eu uso sempre, que é o sendo. Não existe sendo o quê, viu, pessoal? É sendo e o verbo. É sendo feito, sendo transmitido. Então, também não vai exagerar o sendo, só uma vez. E nos outros parágrafos, você pode usar, sim, o verbo no gerúndio como elemento coesivo. Inclusive, o particípio do verbo também serve como elemento coesivo. Feito, proporcionado, verificado, pode ser a primeira palavra da oração. Nível vocabular, como eu expliquei para vocês, escolha um nível intermediário e não um nível rebuscado. Frases longas, há um tabu sobre isso. Você pode usar frase longa, sim. Frase longa é uma frase de mais ou menos 3 linhas em diante, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Tem vários períodos dentro. Todas as redações nota 1000 tinham frases longas. Então, não vá na onda do professor que proíbe você de colocar frase longa, que é exatamente onde a gente vai verificar se você sabe usar elemento coesivo, se você tem fluidez. Uma frase muito curta não vai nos proporcionar a possibilidade de saber se você sabe o português corretamente. E para encerrar, eu trouxe um repertório para você memorizar para a sua redação. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Toda redação, pessoal, que fala de direitos fundamentais, direitos sociais, cabe justiça, cabe cidadania. Então, memorize a frase do ativista Martin Luther King. Linda essa frase para você colocar a sua redação na introdução dentro do desenvolvimento. Um beijo, voltamos já. Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso segundo encontro no programa Nota 10, no qual você vai tirar 1000 na redação, a partir dessas dicas sensacionais. Você já está com caneta em punho para anotar todos os detalhes que eu vou dizer por fora dos slides. Então, vamos lá, pessoal. Hoje eu vim esmiuçar a aula anterior. Eu falei da estrutura da redação de modo geral e agora a gente vai ver parte por parte. Hoje nós vamos estudar introdução. Introdução, pessoal, é o parágrafo que eu considero o menos importante para dar o seu 1000, porém, o mais difícil de fazer da redação, porque você vai ter que decidir o que fazer. E a partir desse parágrafo, o corretor sabe se você sabe escrever ou não. Se ele lê só a sua introdução, ele sabe chutar uma nota sua sem ter lido o restante. Pela introdução, ele sabe se você tem fluidez ou não, se você fez um parágrafo decorado ou não. Então, ele já pode chutar. Eu acho que essa pessoa vai tirar 920. E quando ela vai corrigir o restante da redação, muito provavelmente vai bater com a nota que ela imaginava que você tiraria. Então, digamos que é como se fosse um namoro, que você vai ter um primeiro encontro e a primeira impressão é a que fica. Então, embora não seja o que vai decidir se a coisa vai acontecer ou não, é a primeira impressão que o corretor vai ter sua. Por exemplo, eu não aconselho você colocar repertórios muito populares dentro da sua introdução, porque dá uma suposição que será que esse aluno estudou repertórios, leu livros, colocou uma informação mais rebuscada, mais intelectual, mais especializada dentro da redação dele? Então, evite falar de músicas populares já na introdução, deixe para colocar no desenvolvimento, de colocar influencers ou celebridade. Eu sei que você está doido para colocar, porque foi a primeira coisa que veio na sua cabeça. Mas não tenha pressa de começar o seu texto.
Se você passar uns 15 minutos pensando sobre o que colocar, as ideias vão aparecer aos poucos. A fase do desespero vai passar, que o desespero é mais ou menos 58 minutos é o que dura. Então, você vai passar mais entre 5 e 8 minutos sem desespero pensando no que colocar. Eu aconselho até você não fazer a redação assim que você chega na prova. Você lê os textos motivadores, lê o tema e não começa a escrever. Você deixa aquele nervosismo diminuir. Você vai resolver algumas questões da prova, numa prova que você goste, para depois voltar para a redação e decidir o que vai ser colocado. Você vai ver que você vai estar com o sangue bem mais frio e vai conseguir fazer uma excelente estratégia. Hoje eu vim trazer, pessoal, a estrutura da introdução e trouxe uma introdução de uma redação que tirou nota 1000. Como foi publicado, está publicizado, então não coloquei o nome do candidato que tirou 1000, mas também não vai ter problema com direitos autorais, já foi publicado. Estou trazendo aqui para você um trecho de uma redação nota 1000. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, veja que não é um repertório popular. Ah, Marcela, mas é coisa voltada à lei. Coisa voltada à lei e repertório voltado à lei é muito manjado, todo mundo bota. Para o corretor isso não importa, pessoal. Inclusive, para concurso público, a gente praticamente é obrigado a mencionar uma lei. Então, não tem problema nenhum você usar a Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é isso que vai tirar seu 1000. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 prevê a todos os direitos à igualdade. Porém, na contemporaneidade brasileira, a concretização da garantia em voga é dificultada pelos desafios relacionados ao enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Tal cenário ocorre em especial devido à morosidade estatal e à má formação sociocultural. Vamos por partes, pessoal. Gostaria de falar primeiro sobre a quantidade de linhas. Bem, o que eu considero que está dando 1000 para a maioria das redações é o que tem no desenvolvimento. Então, você fazer uma super introdução que chame muita atenção, seja bem longa, você coloca ali todo o seu latim, eu não acho que seja uma estratégia eficiente, porque se você colocar uma introdução longa demais, muito provavelmente vai faltar linha para onde interessa, que é no desenvolvimento ou até na conclusão. Então, a minha sugestão é que você faça uma introdução de até 7 linhas, jamais com 8, porque senão você vai se prejudicar de fato no restante do texto. E de preferência 6 linhas. Tem gente que tem a letra muito pequena e consegue dizer tudo que quer em 5 linhas. Excelente. Alguns anos atrás eu desaconselharia fazer 5 linhas. Hoje eu aconselho, desde que você coloque uma letra ali mais elaborada, mais demorada. Não faça nas carreiras, pessoal, porque se sua letra ficar esgarranchada ou ilegível, fatalmente você vai ficar com a nota entre 800 e 900, que não é o que você quer. Então, faça uma letra bem caprichada, bem devagarzinho, fique com o dedo doendo mesmo. Coloque uma caneta com uma ponta esferográfica 0,7, a mais fina que você achar, tá? Saindo da quantidade de linhas, eu vou sugerir que você faça 3 frases na sua redação, para ficar bem demarcado e ajudar o corretor a corrigir. Eu, Marcelo, tenho muita dificuldade de fazer em 3 linhas, porque como eu sou corretora de concurso público também, o meu estilo de escrever é mais para concurso do que para Enem. Então, eu faço algumas estruturas que já são viciadas da década de 1980. Minhas frases são muito longas, então eu sempre faço só 2 frases por parágrafo. Eu não aconselho isso para você, porque tem corretor que é iniciante, que ele ainda não aprendeu a corrigir a profundidade do seu texto, então ele acaba corrigindo aspectos meio superficiais. Ele não gosta de frase muito longa, por exemplo. Tem uma galera que corrige que não gosta de frase muito longa. Então, você vai fazer uma frase com no máximo 2,5 linhas ou 3 linhas.
e não uma frase com 5 linhas na introdução de jeito nenhum, tá? Divide em 3 frases. A primeira frase você bota o repertório, como foi aqui. A segunda frase você coloca o tema mais o problema do tema. Às vezes o tema já é o problema. Se você copiar a frase do tema, você já apresentou o problema. Mas tem tema que não é um problema, pessoal. Como foi o da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não era um problema. Então, você tinha que trazer um problema para dentro disso. Claro que o elaborador da prova não está dizendo que o cinema é democrático. Ele está pedindo para você refletir se o cinema é democrático ou não. E você vai dizer que é uma cultura que não é democratizada para todas as classes sociais em todo o território nacional. Então, você vai trazer o problema que não está no tema. São temas mais subjetivos. Então, tema mais problema. E na frase 3, o argumento 1 e o argumento 2, que geralmente são as causas. Causa 1 e causa 2, que geralmente você culpa o governo e está tudo bem, uma das causas. Então, essa é a estrutura, pessoal. Uma estrutura simples, dá para você usar em todos os parágrafos, tá certo? É um passo a passo que não vai demorar muito tempo para você fazer. Você vai realmente demorar mais tempo pensando em que repertório colocar, ou que argumento 1 ou argumento 2. Um dos argumentos eu gostaria que fosse bem voltado para o tema. Então, você vai ter que refletir sobre isso, tá certo? Eu trouxe na prática, separadinho por cores, para a gente analisar cada parte da sua introdução. O repertório, pessoal, ele pode ser longo, se você quiser. Por quê? Porque a introdução é um parágrafo que tem como principal objetivo mostrar o tema. Mostrar o tema, você mostra essa coisa de forma rápida. Em uma linha e meia, estourando 2. Então, você vai ficar 7 linhas do seu parágrafo fazendo o quê? Então, tem linha suficiente para você fazer um repertório longo. Então, é ideal para você colocar um filme, os narrativos. Os repertórios narrativos são aqueles que você conta uma historinha. Por exemplo, repertório histórico. Quando você vai falar de qualquer aspecto histórico, você vai contar uma historinha do que houve naquele período. Então, ele é narrativo. Um filme, uma série, um livro. Corretor ama livro, viu, pessoal? Eu acho que vocês usam muitas séries e filmes e usam poucos livros. Quem for usar filme, use os filmes mais clássicos, mais antigos, ou então filmes premiados, porque você vai mostrar uma expertise. O cinema é a 7ª arte, então você vai mostrar conhecimento nessa cultura. Já uma série, eu acho muito popular. Eu acho que muita gente até inventa episódio que não existe. Em concurso público nem pode, pessoal, colocar repertório popular para você ter uma ideia. Então, se você está buscando de fato 1000, tente colocar a sua informação no nível mais alto possível, tá? O direito, ele é bom e tudo, fica bem escrito, fica um texto chique, alinhado, que mostra seu conhecimento sobre o assunto. Porém, ele é um repertório curto. Olha aí, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 prevê a todos os direitos à igualdade. Eu não sei se foi erro de digitação, de onde eu peguei a redação, mas o ideal aqui, prevê a todos o direito à igualdade, ficaria o correto, tá, pessoal? Mas os corretores deixam passar alguns errinhos, então é bem comum de você ver redação nota 1000 com alguns erros que são um pouco imperceptíveis, que não tira o brilho daquela redação, né? A magnanimidade daquela redação por causa daquele errinho. Então, eu vi redação com erro de vírgula, que eles deixam passar bastante. Teve uma redação que eu vi que deixou passar 3 vírgulas que estavam erradas. Quando tem assim algo que dá para passar que não é um erro de concordância, aí eles deixam passar, tá? Então, se preocupem em escrever o máximo de argumentos possíveis e fazer a estrutura correta.
Na norma culta, eles acabam tendo uma permissividade, apesar de que vai depender do corretor. Tem corretor que não vai deixar passar nada. E aí eu morro de medo de corretores que até inventam erros ou então não tem um conhecimento suficiente e acaba tirando o ponto seu do que você não errou. Mas não é grande problema isso, porque se ele tira ponto num canto que ele corrigiu sem querer errado, acaba compensando algum erro que ele deveria ter visto seu e não viu. Então, nessas compensações, a nota acaba sendo uma nota justa. Tá bem, pessoal? Queria dizer que em concurso público não acontece isso. Quando você vai fazer uma redação em concurso, tem que estar toda perfeitinha para você tirar a nota máxima. Quando você escreve um repertório mais curtinho, como foi esse aí, você vai ter que escrever mais nas outras frases. Você vai ter que caprichar mais na apresentação do tema. Por exemplo, eu não sou de acordo que você apenas copie a frase do tema e apresente na segunda frase. Embora teve gente que tirou 1000 que fez isso. Eu disse, como, Marcela? Fez algo mais simples e tirou 1000? Sim, porque a pessoa fez algo simples na introdução e ela caprichou onde eles estavam realmente preocupados em dar uma nota alta ou não, que é no desenvolvimento, na sua argumentação. Então, você vai ver introduções mais simples e está tudo bem. O que importa é que, de modo geral, você argumentou bastante, tem praticamente nenhum erro de português e tem todos os elementos pedidos em todas as competências. Então, aí, na segunda frase, você tem, porém, na contemporaneidade brasileira, a concretização da garantia em voga é dificultada pelos desafios relacionados ao enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Veja que essa frase ficou relativamente longa, pessoal, porque o tema é um pouco longo. Então, a pessoa colocou o tema inteiro aí e acabou ficando longo porque o tema é longo. Nós temos de tema aí, pessoal, a partir da palavra desafios até a palavra mulher. O tema era desafios relacionados ao enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Esse é o tema, então só o tema é gigante. Por isso que a frase ficou longa. Gente, eu quero comentar o início, né, quando você vai começar a segunda frase. É importante você trazer para o Brasil e é importante você trazer para os dias de hoje sempre. Por isso que a pessoa botou, porém, na contemporaneidade brasileira. Ela trouxe para o adjunto adverbial de tempo e trouxe para brasileiro, o adjetivo que vai dizer que é no Brasil. Gente, se no seu tema tiver no Brasil, você não é obrigado a colocar no Brasil, propriamente dito. Você pode colocar um sinônimo, você pode colocar na esfera nacional, em âmbito nacional, em território pátrio, brasileiro, no Brasil. Então, você pode usar sinônimos sem nenhum problema. Eu não aconselho você usar sinônimo nas palavras-chave. As palavras-chave do tema são invisibilidade, trabalho de cuidado e mulher. Essas 3 palavras na introdução não é interessante você colocar sinônimo. Coloca igual. Invisibilidade, trabalho de cuidado e mulher. Por isso que tanta gente copia o tema. Eu, Marcela, não copio. Eu gosto de colocar as palavras importantes do tema em frases espalhadas. Tem palavra que eu boto no repertório, tem aí a palavra principal, que é trabalho de cuidado, realizado pela mulher. Aí vai ser na segunda frase mesmo, mas eu poderia colocar a mulher até na terceira frase e não na segunda. Então, vocês podem espalhar entre os parágrafos que não vai dar tangenciamento, pessoal. Quando você está inseguro em algum aspecto, o corretor percebe. Então, você copiar a frase do tema é uma forma de você demonstrar insegurança, medo de tangenciar.
Então, Marcela, mas eu posso perder meu 1.000 porque copiei? Claro que não. Mas se você pegar um corretor muito experiente, junta com mais algum errinho que tem dentro da redação, que ele ia deixar para lá, aí ele já não deixa mais. Então, o ideal é não copiar a frase igual. Outra coisa é que tem frase que não é copiável, viu, pessoal? Frases que tem pergunta, que tem ponto de interrogação, né? No caso, a pergunta tem 2 pontos. Frase que tem vírgula no tema. Elas não são frases copiáveis, não. Você vai ter que modificar, você vai ter que adaptar. Então, aí está copiado do jeito que está o tema. A pessoa falou Brasil e falou nos dias de hoje com a palavra contemporaneidade. Então, tá ok. A última frase é a frase que o corretor está esperando para o seu projeto de texto. A cartilha não fala tanto, né, em projeto de texto. Projeto de texto, meu povo, é você colocar aspectos que vão ser tratados ao longo do texto até o final. E a parte que vai realmente decidir que é projeto de texto é a última frase, na qual você vai colocar o argumento 1 e o argumento 2. Tem 2 formas de você colocar esse argumento 1 e esse argumento 2. Você pode colocar de forma genérica, abrangente, pluralizada, ou você pode colocar de forma específica. De acordo com as últimas redações que tiraram 1.000, pessoal, a maioria coloca de forma específica, coloca 2 causas bem específicas ali do problema, uma causa que será tratada em um desenvolvimento e uma causa que será tratada em outro desenvolvimento, tá? Então, deixa bem explícito. Outra forma que é aceita é você colocar de forma genérica. Por exemplo, devem ser analisados os fatores e os efeitos dessa problemática no Brasil. Então, você cria a frase assim: desse modo, para que o nananã seja solucionado, devem ser analisados os fatores e os efeitos dessa problemática no campo nacional. Então, aí você não quis colocar qual era o argumento 1 e o argumento 2. Você falou de forma pluralizada, fatores e efeitos. Os corretores também aceitam, desde que você siga bem direitinho. Se você diz fatores, você vai colocar no início do desenvolvimento 1 um fator principal que vai ser explicado por outros fatores. Por exemplo, você culpa o governo, fala da omissão estatal. Aí, dentro do desenvolvimento, você retoma a omissão estatal na primeira frase e, ao longo do parágrafo, você vai explicar por que o governo foi omisso. Você pode explicar isso de várias formas, com outras causas. Já que na introdução tu falou fatores no plural, então não acho interessante tu colocar só a causa principal, que é a omissão estatal, e depois simplesmente tu vai para as consequências, vai para o repertório, para a contextualização, para as consequências e termina o parágrafo. Aí o corretor votos e foi só uma causa, então pode ser que o corretor tire ponto seu. Então, coloque outras causas que levaram àquilo. Por exemplo, a má gestão governamental, falta de recursos, são outras causas. Então, lembre que se você botar genericamente falando fatores ou causas, não coloque só a causa principal. Coloque outras causas que promoveram aquilo, assim você não dá brecha para o corretor tirar ponto seu. E efeitos? Efeitos, pessoal, está relacionado à consequência. Aí a gente bota de carrada, quanto mais tu colocar, melhor. Não aconselho você colocar só uma consequência, porque vai acabar culminando em algo muito raso, tá? Vai acabar culminando em algo óbvio, que ocorre o problema do tema. Então, quando você bota a partir da segunda consequência, é que vai afunilando os efeitos negativos daquela problemática na vida daquele grupo que está sofrendo aquilo. Então, coloque 2, 3, 4 consequências, só não coloque só uma. Então, aí, na última frase, o candidato colocou: tal cenário ocorre, em especial,
eu acho importante colocar em especial, principalmente, sobretudo. Por quê? Porque ele está dizendo com isso que não tem só esses fatores. São causados por outros fatores, mas nesse texto eu vou comentar os que eu considero principal, que é a morosidade estatal. Todo mundo culpa o governo e está tudo bem. Tem professor que às vezes vai dar aula e diz que não é para culpar o governo, porque não se deve culpar o governo, porque não é ético. Tem nada a ver isso, pessoal. Todos os problemas são crônicos. E que isso quer dizer? Que eles vêm de todos os governos. Então, você culpar o governo, você não está correndo o risco de perder ponto por causa disso, tá bem? E sim, o governo é culpado, sim, todo mundo já sabe. E a má formação sociocultural. O segundo argumento, pessoal, eu acho bem importante, você vai voltar mais para o lado social. Por isso que a pessoa botou sociocultural. Tem gente que culpa a sociedade. Eu achei muito bem escrito, bem taxativo, sem firulas, sem palavras bonitas, tá? Ficou um parágrafo enxuto, um projeto bem realizado, dá para perceber cada parte. E assim você vai conseguir escrever um excelente texto a partir da sua introdução. Você vai treinar em casa antes, tá? Um beijo a todos e até o nosso próximo encontro. E aí, vidas, curtiram a aula de redação? Marcela é uma diva, né? Com ela fica facinho de entender. Nós estamos em outro patamar. Mas lembrando que redação não é só teoria, mas muita prática. Por isso eu vou ficando por aqui e aproveitar para treinar escrevendo mais. Ou vocês estão pensando que só porque eu passei, eu vou deixar escrito de lado? É claro. Nem pensar. Escrever bem nos ajuda no Enem, mas também na faculdade. Sim. Fica a dica. É isso, gente. Nota 10 de hoje concluído com sucesso. Amanhã eu tô de volta. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar. E eu já vou dar spoiler. Se você curte literatura, você vai amar a nossa próxima aula. Lembrando que vocês podem interagir aqui no nosso canal, nos comentários e também no nosso Instagram. Interage lá e confere o nosso conteúdo. Arrasta pra cima e vem ser feliz, viu? Tchau, tchau.